Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jackson, seu professor de História, e nós vamos continuar hoje aquela sequência, ainda no período regencial, sobre as revoltas regenciais. Nós já passamos por várias revoltas, na verdade, passamos pela Balaiada, pela Sabinada, e hoje nós vamos falar sobre a Guerra dos Farrapos, esse conflito armado que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul e teve vários motivos aí. Tá bom? Então eu já peço para você, pegue o seu lápis, a sua caneta, o seu lugar onde você vai fazer as suas anotações aí e vamos aí nessa viagem, nessa aula que vai ser muito legal. Então essa primeira imagem que a gente preparou para você, já mostra aí os dois levantes armados, um do Exército do Brasil, o Exército Imperial Brasileiro, e o outro daquela que se tornará daqui a pouco a República Rio-Grandense ou República de Piratini. Mas no decorrer da aula nós vamos falar mais sobre isso. Vamos lá? Então vamos entender melhor esse episódio. Muito obrigado, vamos para a aula. Tá? Então, o que foi a Revolta dos Farrapos? 1835, exatamente ao mesmo tempo que tinha outras revoltas explodindo Brasil afora. Há revoltas no norte, revolta no nordeste e agora uma revolta no extremo sul do Brasil. Isso dá para você entender mais ou menos a situação que estava o período regencial, De que forma que Dom Pedro I deixou o Brasil nas mãos desses regentes, essa regência trina, que a priori governará o Brasil, depois nós vamos ter uma regência una, depois mais uma regência una, sendo que a primeira regência trina é uma regência trina provisória e depois nós vamos ter uma regência trina de forma permanente. Vão ser 9 anos de regência trina, assim, de desastre absoluto em todo o Brasil. Muito bem? Então, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter aí esse levante, essa revolta armada que levará o nome de Revolta dos Farrapos, ou Revolta Farroupilha, Existe uma festa gigantesca no sul do Brasil hoje, que é comemorada principalmente no sul, mas por todos os gaúchos aí no Brasil inteiro, nos clubes gaúchos no Brasil inteiro. Eu já participei dessas festas até em Brasília, quando morava em Brasília. Ali nos ajuntamentos de gaúchos ali é lembrada a Revolta dos Farrapos, tá joia? E o motivo da Revolta dos Farrapos eram os altos impostos que eram cobrados, tá? E essa revolta ela vai tomar no decorrer do tempo um caráter separatista, tá? Caráter separatista. Então, Rio Grande do Sul, como eu já falei para você, 10 anos. Vai ser a revolta mais longa, tá? Mais longa de todo o período, praticamente todo o período aí da regência, ele já vai acontecer com a revolta dos Farrapos, ou a revolta Farroupilha, tá? Essa revolta ela tem uma característica diferente das outras revoltas que aconteceram no Brasil afora. O número de mortes foi bem menor do que o das outras revoltas. Então ela dura muito mais tempo, tá? Mas o número de mortos vai ser menor. Tá joia? Essa é uma característica interessante, está aqui, no próximo slide, olha só, tá? Se comparado aos outros movimentos, menor o número de mortes. Cabanagem, tá? Que aconteceu na província do Grão-Pará, foi a aula que nós já tivemos. Ela teve um período de 5 anos aí de revolta e ela vai resultar em 30 mil mortes. Balaiada, que nós já estudamos também nas aulas anteriores, ela vai durar aí alguns poucos anos e ela vai ter 12 mil mortes, tá ok? Então, essa imagem que eu trouxe para você aí, já denota toda uma arquitetura, Eles estão arquitetando aí a independência do Rio Grande do Sul, o que vai ser declarado daqui a pouco. E no decorrer da aula você vai notar isso aí. Aqui os líderes revoltosos, eles proclamam, eles já têm uma constituição, inclusive, eles chegam a declarar a independência, entendeu? E nós vamos daqui a pouco ver como tudo isso aconteceu, tudo bem? Então, quais foram as causas dessa revolta? Ixi, deu até água na boca, ó. Esse charque aí no feijão, meu amigo, sabe, no arroz do Baião de 2, uma delícia, tá? O charque era o principal produto produzido no Rio Grande do Sul, tá? Então, o Rio Grande do Sul, ele fazia concorrência ao Uruguai e à Argentina. Então, o imposto cobrado pelo Brasil ao charque brasileiro era altíssimo, tá? Por sua vez, o Brasil cobrava um imposto menor dos países vizinhos, então acabava valendo a pena muito mais
importarem o charque do que comprar do próprio Brasil. E o charque, nessa época, pessoal, era a principal comida por dois motivos. Motivo número um, não existia geladeira. Tá? Então não tinha como de repente estocar comida, carne, não tinha como estocar carne. Tá? Então a carne era a principal comida, tá, que era oferecida aos escravos. Tá? Era a carne ali dada aos escravos na época, entendeu? Para que eles pudessem render no seu trabalho e, enfim, era um problema, porque essa carne acabava vindo do Uruguai ou da Argentina. Muito bem? O motivo número 2 é que eles escolhiam pessoas que não tinham nada a ver com o Estado, nada a ver com o povo, eram nomes arbitrários ali para serem os estancieiros, tá? Presidentes da província rio-grandense. Tá? Esse cargo de presidente, naquela época, era o equivalente ao governador. Tá? Só para que você entenda. Então, quando nós falamos de presidente do Rio Grande do Sul, tá? Nós estamos falando ali exatamente do governador do Rio Grande do Sul naquela época. Tá joia, pessoal? Então, eram pessoas que não tinham ali um contato com o povo, que não estava a par dos problemas da população, ali dos fazendeiros, dos produtores de charque. Então, eles não lutavam pelo povo. Eles defendiam os interesses da coroa. Eles defendiam os interesses do império, os interesses da regência. Tá? Eram defendidos, não os interesses rio-grandenses. E você pode notar que nas outras revoltas que nós falamos anteriormente, os motivos eram muito parecidos, né? Tá? Os interesses, sempre os interesses da coroa eram os interesses aí que eram levados em conta. Uma característica, pessoal, interessante a se denotar em todas essas revoltas é o caráter centralizador do poder governamental imperial nas mãos da regência nesse período. Tá? Então, o Brasil é um país gigantesco, entendeu? Todas as decisões, as principais decisões eram tomadas a partir do Rio de Janeiro, tá? Que nesse momento era a sede da capital imperial. Muito bem? Então vamos lá. Vamos continuar aí, tá? Carne seca, tá? Vai ser o produto que vai levar aí a um problema enorme. Tá? Eu trouxe, pessoal, um videozinho que eu quero que vocês vejam depois. Tá nesse link aí. Não é nem sobre a Guerra dos Farrapos, tá? É uma guerra que vai vir na frente, já no período republicano. Mas eu achei interessante, coloquei aqui, sabe por quê? Porque vai mostrar mais ou menos como era a forma que eles cobravam impostos naquela época. Então depois, se você puder, você dá uma olhadinha nesse vídeo, tá? Esse vídeo aí, ele se passa aí, ó, aproximadamente, não vou te falar uma data certa que eu agora não lembro, tá? Mas é algum tempo depois, não muito tempo, tá? Mas você vai ver como o povo naquela época sofria com a cobrança dos impostos, tá bom? Então, impostos aí, tá? Um dos principais motivos, tá? Que vai levar à revolta. Você quer ver uma outra situação interessante que acontecia nessa época, tá? Sudeste e Nordeste era uma base da economia brasileira nessa época, pessoal. Entendeu? Nós estamos falando aí do final do período da cana-de-açúcar. O café, ele já é o principal produto no Brasil, tá? E o Rio Grande do Sul, ele tinha uma característica importante, diferente dos outros estados. Os produtos que era produzido no Rio Grande do Sul tinham o objetivo de abastecer internamente o Brasil. Tá? E o Brasil sempre teve uma característica exportadora monocultora. Então surge de repente esse estado com essa tendência econômica completamente diferente e que não tem o respaldo, pessoal, do governo brasileiro. Só para você ter uma ideia, tá? Eram enviados produtos dos Estados Unidos para abastecer o Brasil. Tá? As colônias do norte, tá? As colônias que se fundamentaram no norte, que eram colônias cristãs ali, que tinham essa vocação também de produzir internamente, havia uma sobra tão grande de produtos que eles comercializavam para toda a América, que desde a sua fundação tinha aí uma característica monocultora, né? Um produto só. Lá
no início de tudo, pau-brasil, depois nós vamos ter a cana-de-açúcar. Nesse momento que eu estou falando para você, nós temos o café, daqui a pouco nós vamos ter o ouro, daqui a pouco nós vamos ter a borracha. Você entendeu? É sempre um produto só como base. Tá? Isso vai mudar um pouco depois, no advento da República, muito vagarosamente, aí nós vamos ter algumas mudanças, entendeu? E nesse momento, tá? O Sul e o Sudeste eram os principais produtores do Brasil, sendo abastecidos pelos estados do Sul, principalmente pelo Rio Grande do Sul, com a questão da carne, porque o Rio Grande do Sul até hoje é um grande produtor de carne, tá? Junto com Santa Catarina, que produz aí suínos e produz ainda as aves, né? Que é o maior produtor do Brasil, o maior exportador do Brasil, é o porto de Itajaí, em Santa Catarina, tá? De aves do Brasil, ali colado com o Rio Grande do Sul, grande produtor de carne também, junto com Goiás e Mato Grosso. Mas naquela época era Rio Grande do Sul. Tá? Rio Grande do Sul estava ali no top. Tá? Então, os produtos estrangeiros, muito pouco taxados. Já falei para você, Uruguai, Argentina, tá? Eles valia-se muito mais a pena comprar esses produtos, né, do que comprar do próprio povo brasileiro no Rio Grande do Sul. Então, o governo brasileiro ele era muito negligente em relação a isso, ok? Então, o povo do Rio Grande do Sul eles eram chamados de estancieiros. Ela era a elite aristocrata, ou seja, os grandes donos de terra, os grandes produtores eram chamados de estancieiros, tá joia? Então, isso tudo, esse conjunto de situações vai dar origem aí à revolta, muito bem? Então, teve uma situação, inclusive, que tá aqui, eu escrevi para você aqui, tá? Que uma praga de carrapato assolou o Rio Grande do Sul. E existia ali, não, nós estamos cobrando os impostos altos, mas se vocês tiverem qualquer tipo de problema, nós vamos ajudar. Assim falava o governo. E quando eles cobraram essa promessa, eles não ajudaram porcaria nenhuma, não ajudaram ninguém. Entendeu? E nessa ideia, nessa época, já rolavam as ideias republicanas, entendeu? Por causa da independência dos Estados Unidos, outros países na Europa que estavam se tornando países republicanos, outros países aí na América Central, tá? Que se tornavam republicanos. Então nascia o desejo ali no coração do povo rio-grandense de se tornar uma república. Já estava rolando as ideias aí, aquelas ideias iluministas, entendeu? De liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Estavam surgindo na cabeça do povo naquela época, muito bem? Então, esse movimento, pessoal, ele vai ganhar uma dimensão enorme quando é proclamada finalmente a República em setembro de 1836, tá? República Rio-Grandense, tá? Que também podia ser chamada de República de Piratini, tá? Então, aquela revolta que foi só por causa dos impostos, só por causa de uma falta de olhar do governo central imperial brasileiro para o Rio Grande do Sul, a partir desse momento acaba tomando aí uma dimensão separatista e é proclamada a República. Tá? É proclamada a República. No Sul, 2 estados proclamam a República. O Rio Grande do Sul proclama a República e Santa Catarina proclama a República também. Tá? Então nós temos aí pelo menos 2 países independentes se formando no sul daquilo que até então era o Grande Brasil. Nós temos a República Rio-Grandense e a República Juliana. Tá? República Juliana. O governo brasileiro daqui a pouco vai entrar rasgando, né? Vai entrar rasgando tudo, acabando com tudo lá, tá bom? Então, pessoal, esse camarada que eu trouxe na imagem para você é o Bento Gonçalves, tá? É um dos grandes líderes, estancieiro, rico, camarada dono de terra, produtor de charque, tá? E um outro cidadão importante dentro desse contexto todo é o Giuseppe Garibaldi, tá? Era italiano, tá? Então ele veio para cá auxiliar aí com... Ele tinha toda uma ideia revolucionária e queria acabar tendo uma influência também, tá bom? Então, David Canabarro, esse sobrenome lá no Sul, ele é muito influente em todo o Sul, tá? No Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina também. Você vê esse nome em pessoas importantes lá, esse sobrenome Canabarro, tá joia? Então, pessoal, a revolta dos farrapos, ela vai se espalhar para Santa Catarina, como eu te falei, e vai ter o apoio das tropas gaúchas,
tá? Então aí, em 1839, vai acontecer aquilo que eu já te falei, que é o surgimento da República Juliana, tá bom? Então, a partir, pessoal, de 1842, tá? A guerra ela vai começando a perder ali força. Por quê? Porque o governo vai mandando as suas tropas, ganha-se algumas batalhas, perde-se algumas batalhas. Algumas batalhas dos farrapos foram lindas, assim, linda, você entende o que eu estou falando, né? Linda a favor deles, né, ali, porque o ideal deles era um ideal bonito, né? Era uma ideia interessante ali que começava a surgir. E esse cidadão do dinheiro aí, ó, tá? É Luiz Alves de Lima, tá? Sabe como é que ele ficou conhecido? Como Barão de Caxias. Inclusive, quando eu era criança, ali na década de 80, de 90, né, o camarada falava assim, ei, tem 100 barão para me emprestar? Essa nota aí acabou ganhando o apelido do Barão de Caxias, que era o Duque de Caxias. Tá joia? O nome dele é Luiz Alves de Lima e Silva, que foi o camarada que deu ali o golpe de misericórdia, o golpe final, tá, na revolta farroupilha, na revolta juliana, e eles tiveram que acabar ali negociando a rendição. Tá? Essa rendição ficou conhecida como Tratado de Ponte Verde. Tá? Então, foram colocados alguns termos para que ele se rendesse. Muito bem? Então, características do novo governante que estava já vindo, né, que era o Dom Pedro II, ele tinha esse caráter conciliador muito favorável a ele, tá? Que era a anistia de todos os envolvidos. Tá? Então, todo mundo que estiver lutando aí vai ser anistiado. Tá? O charque estrangeiro, tá? Principalmente uruguaio e argentino, ele foi taxado em 25%. Para entrar no Brasil vai ter que pagar 25%. O que tornou o charque rio-grandense competitivo agora para os mercados do Nordeste e do Sudeste. Os militares foram integrados ao Exército Imperial e manteram a mesma patente. Tá? Todo mundo que tinha uma patente alta manteve essa patente lá. Tá? Então, os provincianos receberam o direito de escolher o seu governador. Isso não foi cumprido pelo governo. Tá? Ele falou que ia fazer e no final não fez. Tá? E havia uma promessa, inclusive essa promessa foi feita pelos farrapos e na sequência foi feita pelo governo imperial de que os escravos seriam alforriados e isso não foi cumprido, pessoal. Havia uma promessa de que eles lutassem. Inclusive, tá? Em outras províncias, escravos de outras províncias que viessem lutar a favor do governo imperial, eles seriam alforriados. Esta era a promessa. Isto não aconteceu. Inclusive, tá? Vale salientar aqui que no Rio Grande do Sul existe uma população negra gigantesca. Pense num povo lindo, um pessoal maravilhoso, porque eles acabaram se miscigenando com italianos, alemães, e com os portugueses ali, oriundo das Ilhas de Madeira e de outras regiões de Portugal ali das ilhas, que foram a região portuguesa que ocupou Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formou, rapaz, uma linhagem de negra que é a coisa mais linda, assim, entendeu? No Rio Grande do Sul, tá? Mas nessa época eles não tiveram aí o benefício da alforria ou da sua liberdade, que só aconteceu no dia 13 de maio de 1889, um ano depois, ali próximo ali do final do governo de Dom Pedro II. Tá joia? Pessoal, eu trouxe para vocês aqui um resuminho, depois você pode dar uma olhada, tá? Nesse resuminho, tá? Então você pode aí dar uma... Você vai aí tirar todas as suas dúvidas. Opa, pulei de slide fora da hora, tá? Você pode tirar as dúvidas, entendeu? Tá? Usando aí esse pequeno resumo que eu trouxe para você, tá? E vai ser muito interessante. Pessoal, outra coisa. Eu trouxe um filme para você, tá? A Casa das Sete Mulheres, tá? Que conta a história da Guerra dos Farrapos. Foi produzido pela TV Globo, tá? E essa série está toda disponível no YouTube. Eu trouxe só um pedacinho para você, tá bom? Então eu gostaria que você assistisse e ao final dessa aula eu deixei para você alguns exercícios e tudo que você precisa para fazer esses exercícios da melhor maneira possível está nesse resumo que eu coloquei para você, em tudo que foi falado anteriormente e também
aí no filme que você vai assistir a partir de agora, tá bom? Então, quando você assistir o filme, eu darei por encerrado essa aula e te espero na próxima aula. Até lá, muito obrigado, valeu, tchau. Sem esperar nenhum benefício. Força! Aos seus lugares! Do mesmo modo que 30 anos atrás, no Rio Grande do Sul. Certamente serei censurado por essa forma de orgulho. Mas se tiverem que me censurar por alguma coisa, que me censurem pelo orgulho. A única dor que me abate nesse lugar é que o nosso convívio tenha sido tão curto e nossa felicidade tão efêmera. Penso em ti e em nossas filhas. Com muito amor, recebe um beijo do teu esposo, Antônio.
Enquanto tio Bento procurava uma forma de cruzar o rio Jacuí, evitando entrar em confronto direto com as tropas muito mais numerosas de Bento Manuel, Neto vingava a causa farroupilha impondo violenta derrota aos imperiais. Se lutamos contra a exploração e a opressão, se o que queremos são impostos justos e o fim da escravidão, por que lutamos com essa bandeira de um império que nos oprime e nos despreza? O que estamos esperando para a proclamação da independência do Rio Grande do Sul? É isso que eles querem, Neto? Antes de tomar uma decisão desse vulto, eu preferia me aconselhar com Bento Gonçalves. Neto, proclame a República. Eu tenho certeza que meu tio Bento será sensível à aspiração do povo rio-grandense. Mande reunir os homens. E tu vais levar uma mensagem pro teu tio. Viva a independência do Rio Grande! Neto não era republicano, mas no dia seguinte, ele e 52 oficiais assinaram em Piratini a ata da proclamação da República Rio-Grandense. O Rio Grande do Sul tornava-se uma nação independente do Império do Brasil. Agora tínhamos uma Constituição e uma bandeira. Coronel Joaquim Pedro Soares, proceda a leitura da ordem do dia. Bravos companheiros da 1ª Brigada de Cavalaria, ontem obtivestes a mais completa vitória sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. Nossos compatriotas, os rio-grandenses, estão dispostos como nós a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirano, arbitrário e cruel como atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco que independência, república, liberdade ou morte! Camaradas, nós que compomos a 1ª Brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar a independência desta província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense. Viva! Campo dos Menezes, 11 de setembro de 1836. Assina Coronel Antônio de Souza Neto, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria. Bravos camaradas da 1ª Brigada de Cavalaria, gritemos pela primeira vez: Viva a República Rio-Grandense! Viva a República!